Abre a sua Bíblia, irmãos, lá no livro de Êxodo. Êxodo. Gênesis, depois Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo. Êxodo. Capítulo 33. Graças a Deus, essa palavra mesmo. Amém. Seja bem-vindo, querido. Chegando mais os guerreiros aí. Êxodo 33. Todos acharam? Amém. Vai ser fácil, Êxodo 33. Quero ler do versículo 12 em diante, irmãos. Com os irmãos, versículo 12 em diante. Êxodo 33, versículo 12 em diante. Diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, que eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém. Todos os irmãos digam: Amém. O que vamos falar nesta noite, irmãos, é simplesmente maravilhoso. Primeiro, eu quero que você sinta onde nós estamos nas Escrituras, o que nós acabamos de ler e em que momento as coisas estavam acontecendo. Irmãos, quem está ouvindo, diga amém. 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 Então é assim. Quero que você imagine um soldado ou um exército se preparando para a guerra. Nós já vimos isso em alguns filmes, mas eu já assisti, inclusive com o Ricardo, acompanhamos uma série de filmagens verdadeiras do tempo da Segunda Guerra Mundial. Não era um filme, eram cenas mesmo. Inclusive, quando eu vejo um cristiano com essas câmeras, eu me lembro disso que nós assistimos, que o cristiano é um repórter. Ele vive filmando, inclusive agora está filmando também, anda com sua máquina. E tinha soldados que iam para a guerra e não levavam fuzil, levavam uma câmera fotográfica. Tanto para tirar fotos como para fazerem filmagens. E muitos deles morreram. E vi uma cena um dia que me comoveu muito quando eu estava assistindo isso. Eu vi um fotógrafo
morto, todo baleado, abraçado com a câmera. Eu falei, isso devia ser uma foto histórica para os repórteres, para as pessoas que trabalham com isso. E o que eu estou mostrando para os irmãos é que a cena que nós acabamos de ler era uma cena de guerra. Como de guerra? De guerra, sim. Irmãos, o que estava acontecendo aqui era muito sério, muito sério. O povo de Israel estava para enfrentar a maior batalha da história israelita e do mundo. Para se ir numa guerra, precisa ter os convocados. O que é os convocados? Aqueles que são chamados para a guerra. E ele tinha irmãos. Deus tinha irmãos, um homem chamado Moisés e o povo israelita, que era então chamado povo de Deus. Quem lê a Bíblia sabe. Era o chamado povo de Deus. Como hoje, eu posso fazer uma pergunta aqui. Quem é povo de Deus aqui? Amém. Muitas pessoas falam que é povo de Deus, mas não sente o peso do que é ser isso. Ser povo de Deus é vir na igreja? Também. Né? Ser povo de Deus, seja bem-vinda, irmão. Aliás, mais que bem-vinda. Ser povo de Deus é mais do que frequentar uma igreja. Ser povo de Deus, irmãos, não é olhar o defeito do outro. Ser povo de Deus não é dormir no banco da igreja. Ser povo de Deus não é simplesmente se apresentar na frente da igreja. Eu estou mostrando isso para vocês, que hoje vocês vão ver nessa palavra. Os irmãos que chegaram, nós estamos lendo Êxodo 33, do versículo 12 em diante. Irmãos, como é que pode se formar um exército? Eu acho que eu e o irmão Cristiano, se nós fôssemos formar um exército, nós íamos pegar aqueles mais fortão, aqueles mais saradão, não é? Para lutar conosco e falar, estamos garantidos. Seria isso? E Deus, para escolher o seu exército, irmãos, Deus também queria que aqueles homens fossem selecionados da forma que Ele quer. Mas o povo era o contrário. Há irmãos que são tão contrários que dá vontade de você olhar para ele e falar, irmão, não vai para a igreja, não, vai para o inferno, não. Não dá vontade de falar? Eu confesso para vocês que já tive vontade de falar isso muitas vezes para muitos. Você não quer ser músico? Vai tocar onde você quiser, mas vai porque o diabo o carregue. Dá vontade de falar isso. E vou ser sincero, há pessoas que estão na igreja, parece que é uma obrigação, parece que é um esforço. Olha, irmão, você tem que estar oferecendo para ele suquinho de laranja, é aquele soldado que está cansado na batalha, mas tem que estar servindo ele. Ô irmãos, não é esse tipo de soldado. Mas Deus, isso que eu estou falando para vocês é com a palavra na minha mão. Vocês vão ver o que aconteceu com esse povo quando Deus estava convocando eles. Eu vou fazer uma ressalva, você não precisa ler na tua Bíblia, eu vou ler um versículo só, um pouquinho antes de onde nós lemos, para você entender o que aconteceu. Não precisa você ler não, depois eu te mostro onde está escrito. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, que eles são um povo obstinado és,
Se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Deus falou para eles assim, para o povo: vocês são um povo obstinado. E se eu for nessa guerra no meio de vocês, eu vou consumir vocês. Quer dizer, não é o inimigo que vai acabar com vocês, não, eu mesmo. Porque vocês são obstinados. Quem é que sabe o que é ser obstinados? Teimoso em praticar o mal. Isso mesmo. Mas a palavra, vamos dizer assim, que seria a tradução, realmente seria dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Irmãos, é aquela pessoa que nunca está satisfeito com nada. É a pessoa da cara feia. Pessoa de dura cerviz, aquela que não aceita nada que se fala. Bate no coração dele e vai embora. É dura cerviz, não aceita conselho, não aceita palavra, não aceita nada. E o de dura cerviz bate o pé. Não, é do jeito que eu quero. Tem uns que falam: eu não vou obedecer pastor coisa nenhuma, eu vou viver minha vida, não preciso disso. Ficar em igreja para quê? Esse é o dura cerviz, irmãos. Dura cerviz. O filho de dura cerviz, o pai fala: senta ali. Eu não, você não manda em mim. Vocês estão ouvindo o que é o dura cerviz? É duro de coração. É isso que a irmã falou. Teimoso em fazer o que não deve. E tem irmãos tão teimosos que dá vontade de você pegar um pedaço de pau e falar: acorda, irmão. Para, irmão. Larga de ser ruim, larga de ser mal. Aquilo que eu falei para os irmãos, que vai para o inferno mesmo. Quando Deus sabe, tem irmãos que já deu vontade de fazer isso, mas a gente não faz. Mas sabe o que Deus fez com eles quando estava falando isso? Tire os seus atavios, para que eu pense o que eu vou fazer com vocês. Sabe o que é atavios? Atavios é roupa, irmãos. Todos vocês estão ataviados, né? Eu estou até quase elegante aqui, não estou? Quase. Atavio é roupa. O Senhor falou: tira a roupa de vocês. E eles ficaram nus. Depois eu vou mostrar para vocês onde está escrito, que esse não é o que nós vamos focar hoje. Mas estamos mostrando para os irmãos. Vocês já leram na Bíblia aquele homem que ficou zangado e rasgou as suas vestes? Já viram isso? Foi por causa disso. Quando eles erravam, eles, para se humilhar, o que eles faziam? Rasgavam as suas vestes. Vocês imaginam se Deus falasse para mim: fala para essa igreja hoje se arrancar os seus atavios e ficaram homens e mulheres sem roupa? Sabe o que eles ia acontecer? Cada um mostraria aquilo que a Bíblia chama de suas vergonhas. Isso que eu estou mostrando para os irmãos é Deus fazendo. Deus falou: eu vou pensar em o que eu faço com vocês, mas tire os seus atavios. E eles ficaram mesmo sem roupa, porque o Senhor mandou eles fazerem isso. E só tinha um homem ali, só um, irmão, que Deus falava com ele. Só um. Entre uma nação, só tinha um. Quem era esse homem? Moisés. E o que você leu comigo, agora chegamos no nosso texto. Era Moisés falando com Deus. Não precisa ler mais não, você já leu comigo. Deus falou para ele: Moisés, junta esse povo e sai, porque agora vai começar a luta. Agora vai começar a guerra. Vai para onde eu vou te enviar. E ele tinha no meio dele um povo obstinado. Perdoem vocês, meus irmãos. Isso não é indireta para ninguém, mas eu nunca ouvi povo mais obstinado do que o povo de Deus. Mais teimoso. O povo, o único exército que ataca os seus próprios soldados e mata é o povo de Deus. Eu estou certo ou estou errado? Porque é isso que eu vi na Bíblia, irmãos. Quem matou Jesus Cristo? Quem matou Jesus Cristo?
Lá em João capítulo 1, veio para os que eram seus o que? Seu povo. E eles não o receberam. E o mataram. Por isso que eu falo isso abertamente, sem medo, irmãos, de errar. E o Senhor e Moisés sabia que tinha uma guerra. E tinha um povo destinado para ele comandar. Mas Moisés tinha uma coisa maravilhosa, irmãos, que eu quero que você entenda bem. No meio de todo aquele arraial, Moisés tinha a hora de entrar na sua tenda, no tabernáculo lá, na tenda. E ele entrava lá, sabe para quê? Para fazer algo que nenhum daqueles homens tinha condições de fazer. Ele ia falar com Deus. Ele ia fazer o quê? Falar com Deus. Falar com Deus. Eu não sei quantos entraram aqui hoje. Aliás, falando de entrar, estou contente de ver a nossa irmã ali amada. Oh meu Deus, outra irmã que está com ela. Amamos muito você, viu? Alegria a tua presença. Depois eu vou falar sobre ela. Mas vou falar uma coisa para os irmãos. Eu não sei quantos entraram aqui dizendo assim: eu vou falar com Deus. Este é o espírito de Moisés. Moisés entrava lá e diz a palavra que era visível, descia uma nuvem, irmãos, do céu, ficava sobre a tenda que Moisés estava, e ele falava com Deus. Que privilégio, hein, irmão Ribamar? Que privilégio tinha aquele homem. E o que ele foi falar com Deus depois disso que eu falei para vocês, sabendo que tinha uma guerra e aquele povo obstinado? E ele falou, Moisés, disse Moisés ao Senhor, você leu comigo: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. Olha que Moisés estava preocupado. Quando se fala em guerra, por isso que eu falei para você, Cristiano, que nós íamos escolher uns homens fortes, né? Uns homens saradão, um pessoal valente. E Moisés também, mas ele falou, Senhor, tu não está nos mandando subir, quer dizer, subir para ir para esse lugar, que nós nem sabemos aonde é, mas que vamos encontrar heteus, jebuseus, ferezeus, tudo isso são inimigos, e muitos outros. Mas tu não disseste quem irá comigo. E esta é uma preocupação, irmãos, nossa de hoje. Quantas coisas vamos fazer e já pensamos, quem vai me ajudar? Quem vai estar comigo? É verdade ou não é? Às vezes o beco parece sem saída, que você já pensa, quem vai me ajudar? Quem já passou por essa situação? Amém. Quem vai me ajudar? E Moisés falou, e tu não disseste para mim, Senhor, quem vai subir comigo para essa peleja? Porque o Senhor não deu resposta como Moisés queria. Sabe o que Moisés queria? Olha, vai vir um exército tal, vai vir outro exército tal, vai vir outros, como é que se diz assim, aqueles exércitos poderosos, para aí vão te ajudar. Talvez seria essa a resposta que Moisés queria que Deus desse para ele. Concorda comigo? Mas Deus não deu essa resposta. Sabe o que Deus falou para ele? Que ele não entendeu direito. E ele perguntou para Deus. Deus só respondeu para ele assim: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Que resposta estranha, hein, Cristiano? Eu falo, Senhor, quem vai me ajudar? Quem vai estar comigo? Uma coisa que até hoje eu sempre peço para Deus, Senhor, quem vai me ajudar? Quem vai estar comigo? Até hoje isso acontece. E era essa questão de Moisés. O Senhor só respondeu para ele: eu conheço você pelo nome. Parece que é uma resposta tão vaga, não é, irmão Ribamar? Eu conheço você. Eu vou fazer uma
perguntinha para vocês: quando você precisa de ajuda, você vai chamar um desconhecido para te ajudar? Não. Ele não vai te ajudar falando: eu te conheço. Mas olha só que Moisés não estava entendendo. Sabe o que o Senhor falou para ele? Eu conheço-te pelo nome. Você achou graça aos meus olhos. Sabe o que é graça? Favor merecido. Irmãos, o que é graça? Favor merecido. Favor imerecido. É isso que Moisés alcançou diante do Senhor. É isso que Moisés alcançou diante do Senhor. O favor imerecido. Se ele alcançou graça para Deus fazer para ele um favor que ele não merece, porque a verdade é essa: tudo que alcançamos do Senhor não é por merecimento nosso, é por graça de Deus. Graça, que quer dizer favor imerecido, é pela graça do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. É um favor imerecido de Deus na tua vida. Quem é salvo aqui? Amém. É o favor de Deus, é a graça de Deus na tua vida. Não é porque você é melhor do que ninguém, ou eu seja melhor do que ninguém. E ele disse assim: conheço-te por teu nome, eu te conheço pelo teu nome, você achou graça diante de mim. E Moisés respondeu para Deus assim: agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faça saber o caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Olha o que Moisés pediu: Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, faz eu conhecer os teus caminhos. Quer dizer, o que eu devo seguir, aonde eu devo ir, e atenta. Sabe o que quer dizer atenta? Quer dizer, chegue para esse povo, porque eles são o teu povo. Moisés pediu pelo povo que Deus não queria ir no meio deles. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, você não sabe o poder da oração. Você não tem ideia do poder da oração. O que é oração, você sabe? Falar com Deus. Obrigado, irmão, porque ninguém responde. Pensei que todo mundo ia responder por unanimidade. O que é oração? Falar com Deus. Falar com Deus. Você não sabe o valor da oração. Por que eu estou sendo taxativo e falar você não sabe? Porque se você soubesse, se você souber, você vai ser um homem de oração, você vai ser uma mulher de oração. E hoje está faltando homens de oração, mulher de oração, jovem de oração, criança de oração. Está faltando isso. Oração e murmuração é muito parecido, não é? Hoje a pessoa se preocupa mais com a murmuração do que com a oração. Irmãos, o que Moisés estava fazendo? Ele estava falando com Deus. Deus ficava atrás da nuvem e Moisés falando com ele. Ele não via o seu rosto, mas falava com ele, ouvia a sua voz. Hoje você pode ter esse privilégio. Você não vê o rosto de Deus, você fala com Deus e pode ouvir a sua voz. Eu creio que o que está acontecendo aqui é a voz de Deus. Você crê? Amém. Porque se não cresce, irmão, se eu não cresce nisso, eu era o primeiro a ir embora daqui e falar: esse homem está falando sozinho. Porque o que está aqui na minha mão, o que você está ouvindo, é a palavra de Deus. É verdade. Veja bem. Aí o Senhor falou com Moisés. Quando ouviu Moisés, o Senhor falou para ele: guarde o que vai ser falado agora, irmão. Aí o Senhor mudou de ideia e falou: irá a minha presença contigo. Precisa mais algum exército? Precisa mais alguém? Não. A minha presença irá contigo. E falou mais ainda: para te fazer descansar. Tem pessoas na igreja que não tem descanso, não tem paz,
Tem pessoas no mundo procurando esta paz, procurando esse descanso. Tem gente, não estou discriminando irmãos, pelo amor de Deus, não é isso. Mas tem gente que guarda até o sábado. Quem sabe o que quer dizer a palavra sábado? É descanso, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é Senhor do sábado. Ele é o que? O nosso descanso. A minha presença irá contigo. E o que está faltando agora? O que está faltando hoje, irmãos? Tem pessoa confiando na presença do amigo, da amiga. Aquela amiga que eu já falei muitas vezes do beijinho aqui, não é? Ai, querida, como é que está você? Nem encosta, não é? O rosto, né? Depois quando uma vira as costas, a outra fica falando mal. Ah, essa aí. Já viram isso? Muitas vezes é assim. É aquele amigo, onde eu trabalho tem muitos desses, que conversa com a pessoa, conversa com o colega, quando o colega vira as costas, ele já fica falando mal do colega, o colega nem virou a esquina, ainda está falando mal, irmãos. E tem pessoas que tem, todo lugar tem, com toda certeza, irmãos. Há pessoas que confiam na confiança no patrão, confia na empresa, confia no pai que tem dinheiro, confia em si mesmo, confia em muitas coisas. Mas agora vamos falar de nós. Nós, irmãos, estamos numa guerra. E só não sabe quem não quer, quem fechar os olhos, quem não tiver ouvido para ouvir. Uma guerra acirrada. Aqueles estavam sendo convidados para ir para a guerra. E qual foi o consolo que Deus deu para Moisés? A minha presença irá contigo. Eu sei que muita gente está na igreja, na presença do pastor, tem a presença do pastor, tem a presença da esposa do pastor, tem a presença do irmão do lado, tem a presença de outro irmão, tem amizade com outro irmão e tudo mais. Mas espera aí, irmão, não é isso que vai te fortalecer. Não é isso que vai fazer você vencer essa guerra que nós estamos vivendo hoje aqui, quer seja ela espiritual, material, seja o que for. Não adianta fazer campanha disso, campanha daquilo, nada disso. Se você não tiver com você isso que o Senhor falou para Moisés, a presença de Deus na tua vida. A presença de Deus na tua vida. E isso eu quero, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abra os olhos de todos que estão aqui, que é isso que é importante, é ter a presença de Deus na tua vida. Como que eu posso saber que eu tenho a presença de Deus na minha vida? Vocês querem ver uma coisa? Vou citar rapidamente alguns exemplos. O mundo aí fora, eles falam que quem criou o mundo foi seres de outro planeta. Outros falam que veio, a ciência fala que nós éramos uma poeirinha lá no sol, no céu, e depois formou os cósmicos, não sei o que, e vai embora. Mas nós, o que os nossos olhos veem? Dá a impressão que este mundo, irmãos, é um mundo abandonado. Parece que quem criou ele se esqueceu. Criou e largou lá, ó. Deixa aí o mundo muito bonito e vai embora e sumiu no espaço. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque aqui, você olha para o mundo, você vê tsunamis, morrendo mulheres, crianças. Você vê doenças, você vê avião caindo, matando muita gente. Você vê homens matando homens. Você vê guerras e outras coisas sangrentas que tem aí. E não acontece. Se alguém diz assim, puxa vida, mas o mundo é isso, a vida é isso. Vemos crianças pequenininhas, que nem o Alisson, até mais pequeno do que na rua, passando fome. A gente diz, mas que mundo é esse? Alguém olha e diz, mas aonde está? Eu não acredito em Deus. Eu já pedi que você conversar com um ateu, você vai ouvir isso.
Deus não existe. Por que tem essa maldade toda aí no mundo? Onde que está esse Deus tão bom que vocês pregam? O dia que você encontrar um ateu, ele vai te fazer essa pergunta. E é bom nós falarmos sobre isso, irmão. Parece que está todo abandonado, parece que nada acontece. Quantas vezes você já viu pessoa falar, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Já viu falar? É aquela pessoa religiosa que está sempre beijando um santinho de imagem, rezando um terço feito de semente, e quer que aconteça milagres. Não vê acontecer até o ponto que ele mesmo fica descrente e fala, tudo isso é bobagem. Então o mundo, agora vocês querem ver uma coisa? Irmãos, você quer ver você buscar a presença de Deus? Sabe como? Uma das coisas boas, vou dar um exemplo meu, que eu gosto de buscar a presença de Deus, sabe onde é? Numa praia. Alguém fala, mas pode ser no meu quarto. No meu quarto busco a presença de Deus, mas eu gosto de ir numa praia orar. E vou explicar para vocês por quê. Porque quando eu olho a imensidão do mar, as ondas, eu olho e falo, como é grande o meu Deus. Porque eu vejo Deus no mar. Estão ouvindo? Amém. Eu pergunto, Deus está escondido? Não. Aí é um grande mar, mas e daí? Se você olhar uma formiguinha e falar, quem que ensinou ela a trabalhar e carregar essa folhinha nas costas? Eu vejo Deus. E você? Amém. Amém. Eu vejo Deus. Quando eu vejo uma mulher dar à luz uma criança, irmão, eu vejo Deus. Estou mostrando para vocês um milagre que Deus faz. Um animal que eu vejo. Até um cachorrinho que temos em casa, não é? Estávamos olhando ali um dia falando, como que Deus é maravilhoso. Fez essa barbinha, essa unha, essa coisa tão engraçadinha, tão bonitinha. Tem gente que não gosta de cachorro, né, irmão? Não gosta de gato. Eu gosto de cachorro, então eu estava admirando. E com meu filho estava falando, olha como Deus é maravilhoso. Irmãos, quando eu vejo a semente cair na terra, que nasce ali o arroz, o feijão, e o homem trabalhando, e depois vem tudo empacotadinho, assim para você no mercado, é tão fácil escolher lá, né? Eu quero esse aqui. Você não vê Deus mesmo. Mas o homem que plantou, talvez lá ele falou, Senhor, manda chuva, porque senão eu não vou ganhar o meu pão. Tudo vem da terra. E quando eu vejo isso, eu vejo Deus. E você? Amém. Eu vejo Deus em tudo, nesse mundo, irmãos. Em tudo eu vejo Deus em você. Amém. Porque quando você crê, você começa a ver, aí você fica até meio louco, às vezes você fala, como você fica rindo sozinho. Você fala, eu vejo Deus está em tudo. Pode falar. Vi já o dia amanhecendo da minha janela. Ah, como isso é lindo. Está vendo, irmão, falando? Quando o dia amanhece, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu vejo Deus também no amanhecer, no entardecer. Eu conheço uma irmã que não gosta da noite. Eu falo, eu não gosto do entardecer, eu fico triste. Eu sempre falei para essa irmã, Deus da manhã, o Deus da manhã, do amanhecer, é o mesmo Deus do entardecer. Tudo é obra do Senhor, é maravilhoso tudo isso. Quem gosta da noite aqui? Amém. Ô irmão, maravilhosa que é a noite. Tem gente que tem medo da noite. Irmão, estou dizendo que em tudo eu vejo o Senhor e você. Amém. Ver as obras de Deus é a maior prova da existência de Deus, e o mundo está cheio disso. E eu creio na palavra por quê? Porque eu vejo o que está acontecendo lá fora como cumprimento da palavra de Deus, irmãos. É ou não é? Amém. Agora tem uma coisa que eu vou falar para os irmãos, muito importante. Isso é individual, para cada um dos irmãos. Temos uma guerra a vencer nessa terra, irmãos. Uma guerra chamada pecado. Temos que lutar contra a carne, o mundo. Por que a carne? Porque a carne cogita das coisas da terra e não do céu. Você tem que vencer ela. E olhar para as coisas do céu, do alto, crer, da fé. A carne te empurra para baixo, você tem que crer nas coisas de cima. Eu pergunto para vocês, é fácil isso? Não. O mundo é simplesmente brota as coisas aí que o diabo te oferece.
mocinho de olho meio gordo lá, fica olhando as menininhas, está na igreja, mas fica de olhinho lá fora, vai aparecer lá uma... Como é que é que não? Porque eles falam uma Maria vai com as outras, é isso? É isso? Que falam Maria vai com as outras? Essas meninas sem direção, vai levar o moço embora. Estão ouvindo o que eu estou falando? Porque o olhinho dele está lá. E a carne cogita dessas coisas. Não vai ficar na igreja. Não vai ficar na igreja. Vai para o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque é luta para você, jovem. É luta para você, jovem. Que é jovem, a mulher. É luta para o homem? É luta para o homem. Eu pergunto para vocês, eu queria nem pregar isso, irmão. Mas a gente tem que falar, sabe por quê? Porque muitos estão sendo vitimados, estão sendo da igreja atraídos pelas coisas lá de fora. Muitos, não são poucos, não são muitos. Mas como vencer tudo isso? Ah, irmãos, é coisa que pouca gente está preocupada. Sabe o que é? É você conferir se a presença de Deus está na tua vida. Como que eu vou buscar essa presença de Deus na minha vida? Porque se eu não sentisse a presença do Senhor, eu era o primeiro a não estar aqui hoje, irmão. E quem não está vindo, essas bancas, cadeiras, e quem não veio, é porque não estão sentindo a presença do Senhor ainda. Porque o dia que começar a sentir, não vão faltar culto, vão estar aqui. Porque não tem coisa melhor no mundo do que sentir a presença de Deus na sua vida, dentro do seu coração. Sabe por quê? Ele é o único que te faz descansar. Você conhece aquela pessoa inquieta que nunca está bem? Tem colega seu e amigos que estão sempre inquietos, perguntando, vamos lá, não, vamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nunca tem paz, irmão. Eu tenho um amigo, irmão, trabalha comigo. Ele é casado, viu? Mas toda hora toca o celular dele. Cada hora é uma namorada que toca para ele. Aí vocês falam assim, mas isso acontece? Meu Deus. Vocês pensam que ele tem paz? Hein? Graças a Deus já preguei para ele, ele é bombeiro. Eu já preguei para ele. A mulher dele já não quer saber mais dele, já tocou ele de casa. Por causa de tantas namoradas. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos. Isso dá paz, irmãos? Para o homem? Dá paz para a mulher? Irmãos, tudo isso é inquietação de espírito. O homem gasta o que não tem. E a mulher que vive nesse mesmo caminho acaba fazendo o que muitos estão fazendo hoje. Vai tendo filho e dando para a mãe cuidar. Não é? Outra dá um filhinho, dá para a mãe cuidar, a mamãe vai cuidar. Não, o papai vai cuidar. Tudo bem, dá graças a Deus quando tem um papai ou uma mãe que cuida do filhinho. E hoje sabe o que estão fazendo? Você sabe disso? Sabe o que estão fazendo? Jogando no lixo. Irmãos, jogando criança no lixo. Por isso que nós temos que parar essas coisas. Sabe que falta do que é isso? Da presença de Deus na sua vida, irmãos. Quem tem a presença de Deus aqui na sua vida? Amém. Como eu falei no início, presença de Deus não é ter uma igreja, não é ter uma religião, irmão. Presença de Deus é andar com Deus. Porque quando você tem a presença de Deus, você pode ir para a guerra, mas você vai feliz, porque você fala, o Senhor está comigo. Quem está no problema aqui? Amém. Não tenha medo de falar amém. Deixa eu ver, quem está no problema aqui? Amém. Olha, eu vou te falar em nome de Jesus, confia agora e leva o Senhor contigo para resolver esse problema. Amém. Você crê nisso? Amém. Então fala, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Aleluia. Crê nisso, não fale só de boca não. Crê nisso. Porque é isso que nós estamos pregando hoje. Que Moisés, reclamando com Deus, e falou, se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Moisés falou para Deus, se a tua presença não for conosco, nós não iremos com esse povo, nós não vamos para a guerra. Mas sabe o que os crentes estão fazendo? Eu quero fazer, eu faço.
não pede oração, não fala com Deus e depois entra num amaranhado de luta que Deus não tem culpa nenhuma, mas vão culpar Deus. Nenhuma. Isso que eu estou falando para vocês, irmão, aqui é a realidade que está acontecendo em todo mundo, é verdade. Eu já presenciei isso muitas vezes. Por isso tem que fazer como Moisés. Ele foi falar com Deus. Você tem falado com Deus? Amém. É falar com Deus. Senhor, se comigo, eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas vou fazer em nome do... Fala, irmão, em nome de quem? Senhor. Senhor. Eu vou naquele lugar, mas eu vou em nome do Senhor. Senhor, se a tua presença não for comigo, se tu não aprovar, não vou. Mas tu irás comigo. Aqui ele diz assim. Diz assim: Ele te faz descansar. E Moisés falou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. E Moisés ainda reclamou: Senhor, se eu tenho achado graças aos teus olhos, né? Por que eu vou ficar? O Senhor está separando desse povo. Será que eu vou ter que separar deles porque eles são ruins? Tu se separaria do povo dessa terra, né? E o Senhor repetiu para ele novamente: eu farei isso. Quer dizer, eu vou com você. Eu farei o que você tem dito, porque você achou graça aos meus olhos e te conheço por nome. Você acha que o Senhor conhece o teu nome? Amém. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. O Senhor falou para Moisés: eu te conheço pelo nome. Eu pergunto: será que ele conhecia o nome daqueles outros? Bem, irmãos, sabe o que ele quis dizer aqui? Eu só conheço você, Moisés. Eu estou de olho em você. Você que achou graça diante dos meus olhos. Eu queria dizer para vocês, irmãos, aqui, essa palavra só para encerrar. Irmãos, como pastor, a gente está na igreja, a gente quer que todo mundo entre no céu, todo mundo seja salvo. Mas eu pergunto para vocês: achar graça diante dos olhos do Senhor é todos? Não. Quanto já chorei por isso? Quanto já chorei por isso? Eu falo: Senhor, por que aquela pessoa caiu tanto? Por que aquela pessoa voltou para trás? Senhor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que a pessoa não olha mais no meu rosto? A pessoa não vem mais, a pessoa sumiu, a pessoa... Irmãos, o que eu estou dizendo é daqueles que vai embora da igreja obstinado, né? Ou seja, com o coração endurecido. E a gente sofre por isso, porque a gente ama as pessoas. Mas aí que está. O que faltou na vida dele? A presença do Senhor na sua vida. A palavra diz, irmãos, Moisés conversou com o Senhor, depois disso que nós acabamos de ler, que ele queria ver a glória de Deus. E Deus mostrou para ele a sua glória. Falou: Moisés, você não pode ver o meu rosto, Moisés, senão você morre. Olha como ele achou graça diante do Senhor. Aí o Senhor falou para ele: vou passar entre aquelas duas pedras, rapidinho, e você vai me ver só pelas costas. Mais uma vez Deus estava fazendo o que Moisés pediu. Por que ele estava fazendo isso? Porque Moisés achou graça diante dos seus olhos. Eu queria, irmãos, em nome do Senhor, que isso fosse uma preocupação. A preocupação aqui minha não é agradar os irmãos. A minha preocupação é que os irmãos achem graça diante dos olhos do Senhor. Amém. Nós não estamos aqui batendo no ombro de ninguém que está errado e você falando que ele está bonzinho. Porque tem igreja aí que só porque aquele irmão dá uma oferta muito alta, né, muito grande, fica: oh, você é uma bênção, meu irmão. E alisando, irmãozinho: que é isso, irmão? Não é para isso não. Nós estamos aqui para ver os irmãos andarem na presença de Deus, amém? Amém. E alcançar graça diante dos olhos do Senhor. Não adianta achar graça diante dos olhos do pastor e não ter a graça dos olhos do Senhor. Vai adiantar alguma coisa, irmãzinho? Não vai adiantar nada. E é o que estão fazendo hoje aí, querendo fazer as coisas para achar graça diante dos olhos do homem. Que você vai ganhar? Só de preocupar? Não, irmão. A preocupação é essa: eu quero ser bem visto pelos olhos do meu Senhor. Porque terminou o culto, vai-se embora, o pastor não vê mais você, ninguém vê. Mas os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Amém. Crê nisso? Amém. Eu queria, antes de encerrar,
irmão? Fica em pé um pouquinho.